Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. Você sabe qual é o preço de um pardal? Você já comprou um pardal? Claro que não, é proibido a venda aqui no Brasil. Mas você já viu um pardal? Espero que sim, né? Porque se não viu, você tá bem desatento na natureza. Mas por que Jesus fez essa comparação? Na época de Jesus se vendia os pardais especialmente para sacrifício por conta dos rituais que existiam. E a moeda se chamava Azarion, que comprava esses pardais. O diminutivo dele é Aze. Por isso algumas versões da Bíblia diz: não se vendem 2 pardais por um Aze. Essa moeda foi a primeira de Roma. E na época de Jesus ainda circulava e valia apenas um denário. Na verdade, uma fração do denário. Não chegava a ser um denário porque precisava de 16 dela para poder formar um denário. Valia nada. E um denário era um dia de trabalho, ou seja, você precisava de 16 Aze para ganhar um dia de trabalho. Esse nome foi dado porque, possivelmente, vem da questão dele ser assado, por isso Aze. Porque o metal era derretido, então assado, né? Não como um frango. E por ser desse pequeno valor, havia muitos deles ali. As mais antigas, ele trazia de um lado a proa de um navio e do outro lado tinha um sujeito que tinha 2 faces, uma olhando para frente e outra para trás, que era Janus, o deus das portas, que era considerado o primeiro fabricante de moeda. Aí quando Júlio César sumiu, ele homenageou Janus, dando o nome dele pro primeiro mês, Janus, janeiro. E as 2 faces representavam o ano velho e o ano novo. E também se tornou objeto de adivinhação a moeda, que é daí que vem o cara ou coroa, né? Joga moeda, é isso. E naquela época de Jesus circulava esse tipo de moeda. E era comum, em 1º de janeiro ali, muitas pessoas clamavam a Janus, pedindo para que livrasse das dívidas que tinham e da condição miserável de não ter conseguido nada ainda. E os judeus embarcavam nessa crendice também. E Jesus sabia disso. E é aí que Jesus entra na história, falando sobre isso. Vocês não valem mais do que esses pardais, que valem um denário. Basicamente dizendo que essa ave, o pardal, valia nada. Mas ele está explicando que aos olhos de Deus vale muito. Mesmo que para as pessoas naquele período, essa ave valia nem, sei lá, um dia de trabalho ali, basicamente. Mas a questão é, o custo das aves não interessa aqui. Mas sim que se até essas aves valem muito para Deus, imagina você. É isso que Jesus está dizendo. Então não deixa ninguém ficar te desvalorizando. Se o próprio Deus não fez isso, que é dono. E às vezes nós nos limitamos nas nossas crenças de achar que somos pequenos comparado aos outros. Só que Deus não está vendo dessa forma. Ele está olhando para você de outra forma. Você vale muito mais para Deus e você precisa ter isso em mente. Se esse vídeo aqui te ajudou a refletir, deixa teu comentário aí e se inscreve no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau.